No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do atentado sofrido por Dom Pedro II. Na noite do dia 15 de julho de 1889, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, quase foi assassinado a tiros ao sair de um concerto musical no Teatro Santana, atual Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, na capital do Império do Brasil. Mas, para compreendermos melhor essa história, temos que voltar nos tempos do Império do Brasil. Em uma bela noite do dia 15 de julho de 1889, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e sua família decidiram assistir a um espetáculo no Teatro Santana, no Rio de Janeiro. O espetáculo tratava-se do concerto da violinista Julieta Dionese. Ao terminar o espetáculo, o imperador e sua família se prepararam para embarcar na carruagem imperial. Entretanto, um grito de "Viva o Partido Republicano" ecoou em meio ao ambiente. Ao ouvir o grito, o imperador tranquilizou a multidão e disse para não se assustarem, e logo ele tomou a carruagem e se dirigiu com sua família até o paço da cidade. Porém, ao passar em frente ao restaurante Maison Moderne, na Praça da Constituição, o imperador foi surpreendido por um jovem bem vestido, que logo disparou contra sua carruagem imperial. Logo após os disparos, o atirador conseguiu fugir do local. Porém, mais tarde, ele foi capturado pela polícia e preso logo em seguida. Durante o momento de sua prisão, o atirador estava embriagado em um bar, onde, diante de vários outros fregueses, ele vangloriava-se de ter atirado contra o imperador. Além disso, ele também afirmava que faria de novo, devido à sua falha no atentado. Logo após o atentado, a carruagem imperial seguiu pela Rua da Carioca em direção ao Paço Imperial. O responsável pelo atentado ficou conhecido como Adriano Augusto do Valle, que era natural de Portugal. Para solucionar o caso, foi convocado o primeiro delegado de polícia, Dr. Bernardino Ferreira, auxiliado pelo capitão Lírio e pelo major Valadão. Após a diligência, na madrugada do dia 16 de julho de 1889, o português Adriano Augusto do Valle, de apenas 20 anos de idade, foi preso. Foi descoberto que Adriano Augusto do Valle foi o responsável pelo grito que proclamava vivas ao Partido Republicano. Ele afirmou diante de seus colegas em um bar que ele teria coragem de dar vivas à República diante do imperador. Incentivado pelos seus colegas, ele acabou atirando contra o imperador e depois fugiu. A história conta que ele tentou esconder-se em hotéis na redondeza, mas todos estavam ocupados. Em um hotel, ele conseguiu pedir para o caixeiro Antônio José Gonçalves guardar os 2 revólveres que possuía. Porém, ao ser descoberto pela polícia, ele confessou que atirou contra o imperador e que deu vivas ao Partido Republicano. Entretanto, ele acabou alegando que a sua cabeça estava tonta devido à bebida. E na prisão, no seu primeiro dia, ele tentou tirar a própria vida. Por isto, ele ficou sendo supervisionado a todo momento. Nessa época, o atentado contra o imperador foi condenado pelo líder do Partido Republicano, Quintino Bocaiúva, por meio do jornal O País. Além disso, outros jornais republicanos, como a Gazeta da Tarde e a República Brasileira, também condenaram o ato. O Jornal do Comércio afirmou que o tiro disparado sobre o carro foi um ato de insânia e criminoso, mas cuja responsabilidade não pode caber a um partido político.
O periódico do jornal, no entanto, chama atenção para o clima político no país. Em um trecho do jornal, diz a seguinte matéria: esta exaltação, quase delírio, que nos causa apreensão, vai se manifestando em várias classes da nossa sociedade com assustadora frequência e crescente intensidade. Já há algum tempo, aludimos a este violento sopro da revolta que abala o país e vai do seio da família até a praça pública. Devido à nacionalidade do acusado, o embaixador de Portugal no Brasil, Nogueira Soares, convocou uma reunião para discutir o atentado. Associações portuguesas também lançaram uma nota de repúdio ao ataque e a diretoria anunciou seu total desacordo com o ato. O autor do atentado, Adriano Augusto do Valle, era um caixeiro desempregado e foi descoberto que ele não possuía nenhuma ligação com o movimento republicano. Uma semana depois, no dia 23, ocorreu o julgamento de Adriano do Valle. A defesa alegou que Adriano não havia atirado contra a carruagem imperial, já que nem os cocheiros nem os membros do piquete haviam ouvido disparos e que não havia marcas de tiros na carruagem. A defesa alegou ainda que Adriano ingeriu absinto, que possui autograduação alcoólica, e que seria esse um dos motivos dele ter tomado uma atitude irracional. Como resultado do devido processo, Adriano do Valle foi absolvido e colocado em liberdade.